Boa noite, a paz do Boa noite, Senhor. Vanessa. Tudo bem? Mais uma reunião abençoada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Oi, Vivi. Viviane. Oi, Cíntia. Quanto tempo, Vivi? Opa, apertei alguma coisa que eu não devia aqui. Aqui, ó, minha amiga. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar então o nosso encontro, já contando com a sua colaboração para a divulgação desse material, para que outras pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus, aos ensinamentos, a tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado em nossos corações nessas reuniões abençoadas. Amém? Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira, minha esposa Renata. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, sob a orientação do pastor Antônio Carlos Miranda, a quem desde já também encaminhamos nossos cumprimentos e a oportunidade de participar desse ministério de células. Amém? Amém. A Rê fará a oração inicial e depois a gente já prossegue com a palavra de Deus. Amém. Boa noite a todos. Vamos então começar a nossa reunião orando, né? E agradecendo a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque mais um dia acordamos bem, com saúde. Amém, Senhor. Eu quero, Deus, te agradecer pelo lar, te agradecer pela sua palavra, te agradecer pelo teu Espírito Santo, Amém, te agradecer por essa reunião de oração, Senhor, que tem nos fortalecido e tem fortalecido também aqueles que participam conosco. Amém, Senhor. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Amém. Aqui nesta terra e nessas reuniões que a gente tem feito toda quarta-feira, para que nós possamos estudar juntos a Tua Palavra, aprender mais de Ti e que o Senhor fortaleça a nossa fé. Amém. Eu oro, Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Na semana passada, nós comentamos a respeito de Oséias, né? 4:6. Sobre o conhecimento, né? Só falamos sobre a ignorância, né? É. E as consequências maléficas danosas, as consequências danosas que a ignorância pode causar em nossas vidas, né? Falamos do desconhecimento de Deus, falamos do desconhecimento de nós mesmos, abordamos esses dois tópicos específicos na semana passada. Se você ainda não acompanhou, sugiro que você volte aqui, tem acesso ao IGTV desta rede social, Ou então no YouTube. ou também no YouTube, né? Já Aqui coloquei já lá. divulgamos também nosso trabalho lá, para a honra e para a glória do Senhor, né? O canal se chama O que Mais Importa. Então, você que não teve a oportunidade de acompanhar na semana passada a bênção que foi a palavra, sugiro que você vá lá e acompanhe, que semana passada foi muito poderosa a revelação do Espírito Santo. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Dulce. Boa noite a todos aqueles que entraram, Eliseu, Anderson. Boa noite a todos. O Alexandre já falou no início da nossa reunião, mas vou reforçar. Se vocês puderem encaminhar esse aviãozinho aí do celular para os seus contatos, mande pelo menos para os 10 primeiros contatos de vocês, para que vocês também possam ser instrumentos de Deus aqui na Terra, né? Amém. Divulgando a palavra. Dessa maneira, vocês convidando pessoas para participar da nossa live, participar da nossa reunião de oração, vocês também estão fazendo a obra.
Então, encaminhe essa mensagem, clique no coraçãozinho aí e vamos divulgar a palavra. Amém. Amém? De certa forma, hoje, nós falaremos do outro lado da moeda. O lado está a ignorância. O outro lado é o assunto que nós abordaremos nessa reunião. Amém? Amém. Para tanto, eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios 2, 16 é o versículo que será lido. Mas para o estudo de hoje, nós falaremos a partir do versículo 10. Esse aqui, ó. 9? 9. 9. 9. Então é 1 Coríntios 2, de 9 até quando? De 9 até 16. De 9 até 16. Então diz assim a palavra. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dissemos, né? Tá escrito errado. Dizemos, né? Quando lhes dizemos isso, não entregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais às pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Coloca no chat aí se você já tinha examinado esse trecho das Escrituras, especialmente essa menção, essa frase, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Coloca aí no chat se você já tinha ouvido falar a respeito da mente de Cristo. Coloca aí no chat. Mente de Cristo. Vocês então, já tinham ouvido a mente falar? de Cristo ela é às vezes mal interpretada na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente somos levados a concluir que mente de Cristo é uma qualificação especial para a nossa memória. É uma qualificação em que nós temos uma capacidade maior de memorização. Nós temos um dom específico de memorização ou mesmo de inteligência. Não que Deus não nos capacite dessa forma. Nós podemos, né, qualquer ser humano, ter esse dom de memorização, uma inteligência sobrenatural que possamos comparar à mente de Cristo. A Cíntia disse que não tinha ouvido falar, né, a respeito da mente de Cristo. Então, o texto de hoje
vai trazer uma reflexão a respeito exatamente isso. Se nós realmente temos a mente de Cristo. Pela leitura que a Renata fez, é fácil perceber que há dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria humana, que é necessariamente relacionada à limitação humana, à lógica, à razão. E nós temos a sabedoria espiritual. O texto fala aqui de espírito e a sabedoria humana, quando ele fala essa parte aqui, ó. Quando lhes dizemos isso, lê, por favor. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito. Exatamente. Então, há uma sabedoria humana que, consequentemente, expressa pensamentos e palavras humanos, e há a sabedoria espiritual, que expressa palavras e o pensamento de Deus. Então, nós podemos concluir que há a mente do homem e a mente de Deus. E também nós podemos chegar fácil à conclusão que é inalcançável a mente de Deus quando a gente utiliza a mente do homem. Com a mente do homem a gente não consegue entender a mente Nós de não Cristo. conseguimos entender, alcançar o entendimento das palavras ditas pelo Espírito quando a gente usa da mente humana, quando a gente usa da razão e da lógica para entender e examinar as Escrituras. Amém? Amém. Então, nenhuma mente humana alcança a mente de Deus. Fixa bem esta afirmação. O Espírito Santo, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. O Espírito Santo precisaria habitar o nosso coração? O Espírito Santo é Deus. Deus não precisa de nada. Ele não precisaria do nosso coração para morar. Ele poderia morar em qualquer lugar. Ele não precisa pagar aluguel para a gente. Amém? Amém. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em nós, você tem usado do Espírito Santo para buscar a sabedoria espiritual? Ou você tem procurado alcançar a mente de Deus usando a lógica e a razão? É isso que a palavra de Deus hoje nos ensina. É isso que a palavra de Deus hoje nos adverte. É isso que a palavra de Deus nesta noite fala conosco e fala com vocês. Se nós temos utilizado o Espírito Santo para buscar o quê? A revelação da palavra de Deus. E o que é a revelação da palavra de Deus dentro dessa ordem de ideias? Quando a gente entende o que o Espírito está falando com a gente aqui na Bíblia. Exatamente. Quando nós alcançamos a sabedoria espiritual. Quando nós alcançamos o entendimento daquilo que Deus realmente fala conosco. Por meio das suas palavras. Não no cenário da nossa limitação. É por isso que muita gente, você vai ouvir muita gente dizer assim, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas não entende por quê? Porque está lendo de uma maneira carnal, né? Está lendo na verdade, ele não, quando você não invoca o Espírito Santo para auxiliar a compreensão da palavra de Deus, você não vai entender mesmo. Exatamente, você usa da leitura apenas no campo da lógica e da razão. E, consequentemente, você não consegue extrair a revelação da palavra de Deus. Amém? Então, a mente de Cristo não significa ter a pessoa
a mente de Cristo em nós significa ter a pessoa, ter a presença do Espírito Santo nos auxiliando na compreensão, nos dando discernimento das verdades que estão na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o homem natural, ele não tem a possibilidade de se relacionar com a palavra de Deus apenas e tão somente com base na lógica e na razão. Pois é a revelação da palavra de Deus que vai nos inspirar a nós andarmos em fé, independente da lógica ou da razão. Então, se você sente que não confia plenamente em Deus, se você ainda se deixa levar pelas circunstâncias, pelos momentos difíceis, significa que você ainda não alcançou a sabedoria espiritual. Você não alcançou a revelação que Deus tem para nós, por intermédio do auxílio do Espírito Santo, a nos dizer, a nos compreender a sua palavra. Amém? Amém. Quando, por exemplo, nós dissemos que Deus se revela em 3 pessoas: o Pai, o Espírito, o Filho e o Espírito Santo. Aí pergunta, como que você explica isso? Um único Deus se revelando em 3 pessoas. Se a gente for usar da lógica e sabedoria humana, a gente desconfiaria até dessa afirmação, dessa verdade bíblica. Por quê? Porque dentro da nossa limitação, não sei se você... não encaixa bem 3 pessoas em uma. E 3 pessoas diferentes, encaixa para você? Não encaixa. Por quê? Nós estamos na lógica, na razão humana limitada. Percebe? Então, quando a gente não busca explicação, mas nós aceitamos a palavra de Deus, nós expressamos a nossa confiança, independente se aquilo, dentro da sabedoria humana, tem ou não lógica. Sim. Tem ou não razão. Então nós aceitamos Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Ponto. Nós aceitamos essa verdade. Nós não colocamos isso em discussão. Nós não procuramos encaixar essa afirmação dentro da lógica humana. Amém? Amém. E é isso que nós devemos buscar em todo momento que nós examinamos as Escrituras. Não buscar explicações, questionamentos a respeito de que nós não evoluiremos, porque nós acreditamos e nós depositamos a nossa confiança como sendo a palavra de Deus a verdade. Lembra que nós dissemos a semana passada que a verdade, liberta. O conhecimento da verdade nos liberta? Lembra que nós dissemos? Em João, lembra João 3,16? Não, é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, isso, quando a gente aceita a verdade, nós não dependemos da lógica humana. Então, a mente humana, a lógica e a razão, às vezes ela não aceita determinadas afirmações. Ela não aceita determinadas afirmações. Mas nós, pela fé, nós alcançamos a convicção. Essa é a palavra. Convicção de que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. E nós, absorvendo essa convicção, porque nós alcançamos a sabedoria espiritual, nós vamos agir com essa convicção. Nós não agiremos mais com dúvida. Porque, mas não encaixa 3 em 1. Não encaixa dentro da lógica humana. Então você hoje está andando dentro dessa dúvida. Está caminhando dentro dessa dúvida. Porque você não alcançou ainda a sabedoria espiritual e você ainda não alcançou essa verdade para a sua vida. Amém? A Viviane escreveu, Deus transcende a lógica humana. Exatamente, Deus transcende sim a lógica humana. Deus transcende.
Vamos agora passar para Salmo 119, de 97 a 100, por favor. Salmo 119. Se você tiver com a sua Bíblia aí. 97. 119. 199. 119, 97. Você já está aqui no 119. Mais uma página. 119. 97. Só? A 100. Salmo 119, de 97 a 100. Fala assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Olha lá, repita isso aí. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Esse é o trecho, tá? Que a gente vai falar. Tenho mais entendimento que os anciãos, Também. Pois obedeço às tuas ordens. Recuo-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinastes bem. Como são doces as tuas palavras, Amém. São mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Nós falamos até aqui que ao alcançarmos a sabedoria espiritual, a revelação do Espírito Santo, a gente vai, consequentemente, alcançar um nível de entendimento bem distante do nível da lógica do ser humano. Concordam? Uhum. E aí você vai me perguntar, mas e os ensinamentos dos nossos pastores, do padre para você que frequenta a Igreja Católica, os ensinamentos dos nossos mestres aqui na Terra? Isso não é levado em consideração? Nós não devemos ouvir os seus ensinamentos? Já que para alcançar a interpretação, a sabedoria espiritual, nós temos que buscar quem? O Espírito Santo. A palavra de Deus, obviamente, não proíbe que nós utilizemos de informações de outras pessoas. Aqui está a palavra de Deus, no trecho que eu te falei. Repita, por favor, o trecho que eu te falei. Fala, sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Você percebe? O mestre, ele vai te passar uma informação. Nós aqui somos usados para transmitir uma informação para você. Mas você percebe que a revelação, quem tem que buscar é você mesmo? A revelação, a minha revelação, ou a revelação para mim direcionada, cabe a mim buscar. Da Renata, a mesma coisa. E você, a mesma coisa. Você não deve ficar só com a nossa revelação. Exatamente. Ou a do seu líder espiritual. Exatamente. Cabe a você, responsabilidade sua. Porque a palavra de Deus fala que aí, dessa forma, você vai agir até com mais prudência. Por quê? Porque você examinou. Você buscou a sabedoria espiritual e você alcançou a revelação da palavra de Deus. Amém? Amém. Então você que tem que chegar nesse nível de entendimento sobrenatural. O pastor, o padre, eles chegarão a esse nível de entendimento e transmitirão para você. Mas você também tem que alcançar o seu nível de entendimento. Por quê? Salvação individual? Porque assim você mantém um relacionamento com Deus.
você não vai participar do relacionamento do pastor ou do seu líder espiritual. Porque o relacionamento é individual. Como a Renata disse, a salvação é individual também. Mas a revelação também ela é individual. Ela pode ser compartilhada. Veja bem, eu não estou negando que não deve haver o compartilhamento de informações ou da revelação do Espírito Santo. Não. Mas para esse nível de entendimento, para que você, no seu coração, realmente você atinja a convicção que vai permitir o crescimento da sua fé, é você que tem que perquirir e tem que buscar. Não sou eu, Alexandre, nem a Renata que fará isso por você. E nem você fará isso por nós. Aleluia? Aleluia. Compreende? Então, nós temos que buscar isso daí. Nós temos que, o máximo possível, despender tempo para que isso aconteça. Amém? Vamos ler agora em 2 Coríntios 4, 3 a 6. Porque às vezes passa a impressão de quem nunca ouviu, lembra-se do que dissemos na semana passada, né? De que a ignorância ela é maléfica, né? Mas a ignorância, não sei se vocês se recordam, também alcança a quem já ouviu a palavra de Deus. E esse nível aqui também, muitos cristãos ainda não alcançaram. Esse nível de experiência. E por que não alcançaram? Porque são inaptos? Não. Porque eles são negligentes. Nós somos negligentes. Você percebe que quando você não busca a revelação do Espírito Santo, quando você não busca, você não gasta tempo envolvido com a palavra de Deus, qual que é a probabilidade, e isso é possível, do Espírito Santo falar com você, se você não está buscando? Então você vai ficar num nível de entendimento raso, superficial. Amém? Vamos então para 2 Coríntios 4, 3 a 6. Diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus, com letra minúscula, deste mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Você percebe desse texto que há uma batalha espiritual? Há uma batalha do Espírito Santo querendo nos apresentar o conhecimento da verdade. E há uma batalha por parte do inimigo querendo que isso não aconteça. E a estratégia do inimigo é nos apresentar distrações. A estratégia do inimigo é tapar os nossos olhos para que a verdade ela não seja enxergada por nós, seja pelos nossos olhos naturais, mediante a leitura da palavra de Deus, seja por nossos olhos espirituais. Nós já falamos disso aqui também. Então o inimigo, engana-se você que o inimigo ele está quieto e sem fazer nada para que você não tenha acesso à palavra de Deus. Não. Ele está lançando distrações para mantê-lo alienado à palavra de Deus. Para mantê-lo distante da palavra de Deus. Para que você tenha desânimo, né? Canseira, cansaço, sono. Todas as vezes que você for ter contato com a palavra. Isso são estratégias do inimigo
para que você não alcance o quê? A revelação do Espírito Santo. Para que você não seja auxiliado pelo Espírito Santo que está no seu coração. Então você tem que tomar conhecimento da existência dessa batalha. Você tem que tomar conhecimento da existência dessa batalha e tomar também uma posição. Que lado você se encontra atualmente? Do lado que já anda buscando o conhecimento da verdade por meio do auxílio do Espírito Santo? Ou do lado em que você tem negligenciado, em que o inimigo tem permitido colocar uma venda nos seus olhos, bloqueando o seu acesso à palavra de Deus? Que lado você se encontra? Tomando conhecimento do lado que você está, do seu estado atual, você vai tomar uma decisão nessa noite em um sentido ou em outro. Só que aí, lembre-se, nós já falamos disso também. Lembre-se que Jesus está para voltar. E o retorno, a sua volta, é num piscar de olhos. E você, se você não perceber isso essa noite, você pode ficar como as noivas, né? Nós falamos aquele dia, né? As portas fechadas, Com a porta fechada, batendo. E Jesus vai falar: eu não te conheço. Então preste atenção. Veja qual que é o seu estado atual. Se você tem negligenciado buscar a revelação da palavra de Deus. Se você negligencia isso, você não está formando convicções. Se você não está formando convicções de acordo com a verdade da palavra de Deus, você não está aumentando a sua fé. Você não está permitindo que a sua fé cresça. E se a sua fé não cresce, se você não diligencia a respeito da sua fé, concorda conosco que é muito difícil de você alcançar aquele nível que nós fizemos menção há alguns minutos atrás? Você vai sempre continuar no nível raso. Você não vai para as profundidades do seu relacionamento com Deus. E a gente vai morrendo a cada dia, né, espiritualmente. Sim, sim. E aí vai entrando o medo, a tristeza, o desespero, né? Quanto mais próximo a gente estiver da palavra, mais forte a gente fica. Exatamente. Então, hoje, eu te encorajo, nessa noite, de você reconhecer qual a sua situação atual. Você tem ou não negligenciado? Você tem ou não dado ouvidos? Você tem ou não buscado a revelação do Espírito Santo? Se você chegou a essa conclusão, que você tem negligenciado, tome uma posição. Firme essa posição de que você deve buscar a palavra de Deus, deve buscar a compreensão utilizando do auxílio do Espírito Santo, para que as suas convicções a respeito da verdade da palavra de Deus, ela possa ser transformada, regrudecendo a sua fé, aumentando a sua fé, para que você possa agir nesse patamar, que as suas ações, as suas atitudes possam atingir esse nível também de superioridade em relação ao nível atual. Amém? Não perca a oportunidade de fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, para que você possa tomar uma decisão. E a decisão certa nós esperamos, de buscar a palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo. Não fique no raso, não fique com a lógica do ser humano, não fique com a razão, não faça uma leitura da palavra de Deus, examine as Escrituras, busque a revelação. E tanto a Vanessa quanto a Viviane escreveram ali a respeito de buscar a Deus, quanto a gente precisa dessa revelação. E é verdade, né? Porque é até assim, uma mentira a gente falar que a gente ama a Deus, que a gente acredita em Deus, se a gente não
não busca Ele de verdade, né? Em primeiro lugar, como a Viviane escreveu ali. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a Deus. Se a gente diz que ama Deus, né? Muito antes da gente tomar o café, muito antes da gente escovar os dentes, a gente tem que buscar a Deus, né? Em primeiro lugar. E a gente tem feito isso, né? A gente tem realmente colocado Deus em primeiro lugar, né? A gente vê muita gente clamando, chamando Deus nos hospitais, nos momentos difíceis, mas e todos os dias? Deus está batendo, né, na nossa porta, né? Ele tem desejo de se relacionar conosco, né? Jesus nos ama muito antes da gente amá-lo, né? Ele nos amou primeiro, como diz a palavra. E existe um vazio no coração do homem que só é preenchido quando o Espírito Santo entra nesse vazio, né? Então, que nós possamos realmente dar abertura para que o Espírito Santo entre, que nós possamos ser esse facilitador da presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas, que quem tem a ganhar com isso somos só nós mesmos, né? Como o Alexandre disse, essa experiência é individual e é maravilhosa, porque se imagina, na palavra fala assim, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então Jesus está lá, todos os dias batendo na porta do nosso coração. Que nós possamos realmente abrir a porta do nosso coração, abrindo a palavra de Deus, ouvindo o que Ele tem para nos falar, meditando na palavra dEle. E aí você vai ver como é maravilhoso, como as outras coisas ficam pequenas diante de tudo isso. Amém. 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 Então eu lanço para você que nos acompanha ao vivo ou numa oportunidade vindoura de reconhecer qual é o seu estado atual, se você tem negligenciado, se o inimigo ele tem alcançado êxito em colocar as vendas em seus olhos. Se você está distante da palavra de Deus, hoje você toma essa decisão. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador e busque ao Espírito Santo para que as suas convicções elas sejam revigoradas. Não se contente com a palavra de ministradores. Não se contente com a palavra de mestres. São importantíssimos em nossas vidas, mas você não tem que se contentar. A palavra do mestre não pode ser a única na sua vida. Você tem que buscar isso. Isso é individual. Amém? Amém. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tocou em nossos corações para que você seja chacoalhado da necessidade de buscar essa revelação. Buscar em outro nível. E buscando em outro nível, atingindo esse nível, com certeza os seus resultados aparecerão em que momento da sua vida? Nas suas ações, nas suas atitudes, na prosperidade, porque aí você vai passar a obedecer. E o primeiro requisito para que a sua vida seja abundante, 100 vezes mais, é você obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos encerrar? Vamos. Eu quero, antes de encerrar, dar boa noite para Renata, minha amiga da faculdade que entrou, a Renata Maílio. O Vitório entrou também. Boa noite, Marinês. Carol. Entrou o Fábio também, Fábio Cavina. Boa noite, sejam bem-vindos. Nossa reunião está acabando, mas essa live fica gravada no Instagram, né? E também no YouTube, no nosso canal, que chama O Que Mais Importa. Que você se inscreva lá no canal e possa divulgar a palavra para outras pessoas também. Amém. Né? Fazer a sua parte aqui na terra para que o reino dos céus seja povoado. Amém. 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 Vamos então, vamos para a oração final. Peço a você que curve a sua cabeça para que a gente possa, de maneira respeitosa, apresentar a nossa oração ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amém? Amém. Querido Deus, ó Pai,
maravilhoso, todo-poderoso, que nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, por mais essa reunião abençoada, que nós fomos tocados maravilhosamente pelo Espírito Santo, Senhor. Amém. O Espírito Santo bate a nossa porta dizendo: eu quero te ajudar. Eu quero te auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Amém. Obrigada, Mas Espírito Santo. Deus nos ofereceu o livre-arbítrio. Para que Ele possa nos auxiliar, nós temos que estender a nossa mão, nós temos que buscar, nós temos que dar esse passo em direção a Ele. Amém. E que nessa noite, Senhor, aqueles que porventura ainda não deram esse passo em direção ao Espírito Santo, aqueles que porventura iniciaram esse passo, mas desistiram e retrocederam, Senhor, reforça o desejo em nossos corações, para que isso de forma ardentemente fique em nossos corações, para que a gente possa, Senhor, buscar a revelação. Buscando a revelação, a sabedoria, Senhor, espiritual, nós possamos reforçar as nossas convicções e nós possamos andar cada vez mais na fé em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Reconhecer, nós demonstramos plenamente a nossa confiança no único Deus, que é o Criador do céu e da terra. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra reveladora. Muito obrigado, Senhor, que nós hoje fazemos com que os obstáculos dos nossos olhos, o inimigo não mais haja dessa forma, Senhor. Que nós não nos distraímos mais, nós não nos distrairemos mais com situações que nos coloquem dificuldade para acessar a sua palavra, para manter contato com a sua palavra, para nos relacionar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades, essa verdade maravilhosa, Senhor, por esses ensinamentos maravilhosos, Senhor, que apenas cabe a nós, Senhor, colocarmos em prática, Senhor, para que nós alcancemos, sim, a vida eterna, mas mais que isso, nós possamos alcançar um relacionamento íntimo com o nosso Deus e com o nosso Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos livrando, Senhor, da morte, do distanciamento do nosso Deus e do nosso Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, por participar mais uma vez dessa reunião e que mais uma vez o Espírito Santo fixe a sua palavra em nossos corações para que a gente possa levar essa palavra e colocá-la em prática, não ficar apenas e tão somente no dia e no momento dessa reunião, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas, por todas as pessoas que participam ao vivo ou no momento posterior, Senhor. Abençoe as nossas vidas aqui em casa também, abençoe a minha vida, a vida da Renata, abençoe o nosso casamento, abençoe os nossos filhos, abençoe todos os nossos parentes daqui de perto e de longe, Senhor. Abençoe também todas as cidades aqui da nossa região, Senhor. Abençoe, Senhor, autoridades, abençoe as autoridades, Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar, Senhor, essas autoridades, no sentido de apresentar e oferecer um plano, Senhor, para que as pessoas elas não fiquem sofrendo a deriva, Senhor, de tratamento ou mesmo, Senhor, de atendimento médico. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil, abençoe o povo brasileiro, Senhor, que tome consciência da necessidade, Senhor, de dentro das nossas possibilidades, restringir comportamentos e ações, Senhor, não para preservarmos nós mesmos, mas a preservar e pensar no próximo que está do nosso lado, Senhor. Isso é servir, isso é amar a Ti e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião abençoada. Obrigada, abençoe Jesus. Todos os enfermos dos hospitais aqui de Assis, dos hospitais e dos centros de atendimento de toda a região, de Tupã, de Ourinhos, de Marília. Abençoe, Senhor, grandemente todos os profissionais da área da saúde, Senhor, que eles mantenham, Senhor, essa coragem, essa determinação para enfrentar essa doença, que essa vitória, ela será certa, ela é certa, Senhor, porque nós estamos do lado da vida, Amém. Nós estamos do lado de Jesus Cristo, Senhor, Amém. E nós encaramos essa pandemia como cristão, como algo permitido por Deus,
mas cuja necessidade de transformação, Amém. transformação de mente e buscar o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Nos continue abençoando grandemente, Senhor, Amém. esse restante de semana e o final de semana abençoado. Abençoa Tudo mesmo, isso eu Jesus. peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.